alienígenas! Bem-vindos ao Livro Voador Não Identificado. Eu sou Letícia, escritora da trilogia A Adaga de Edom. E se sua espaçonave acabou de cair aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e já aproveite para deixar o joinha no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Já acabou a campanha de financiamento coletivo da antologia Quando Você Se Foi, e eu quero agradecer a todos que contribuíram com esse projeto. Mas ainda está em aberto as inscrições para participarem da antologia Elas Eram Princesas, Contos de Empoderamento. Aqui embaixo tem o linkzinho para o edital, bem como o link para você fazer a inscrição. E por falar em antologia, hoje esse vídeo é dedicado aos escritores, ou melhor ainda, para os aspirantes a escritores. Eu vou trazer algumas dicas para quem quer efetivamente entrar nesse mundo da escrita, mas ainda não começou. Eu não vou trazer dicas de escrita de como começar a escrever, não. Eu vou trazer dicas que são um pouquinho mais diferentes de como você, não vou dizer divulgar o seu trabalho, mas como você criar um perfil de escritor. Basicamente isso, mas eu não sei se é isso, mas é isso aí, né? Vamos lá. É frustrante, é muito frustrante mesmo você ser escritor, porque você senta, dedica todo um tempo, toda a sua alma, você dá o seu amor pra escrever uma história e às vezes você posta numa plataforma digital e ela não é lida, ou você publica em formato físico e ela não é vendida, não é lida, as pessoas ficam pedindo PDF dele, daí você fica, meu Deus, eu gastei 5 mil pra publicar isso aí e o pessoal quer PDF, mas tudo bem, acontece também. Então você tem que estar extremamente emocionalmente, preparadamente para ser um escritor. Não falei nada certo, mas tudo bem, a gente entende. A primeira dica que eu vou dar para vocês é leiam, e leiam muito. Porque eu acho muito difícil mesmo você querer ser um escritor e não ter amor pela leitura, não gostar da leitura, não gostar de contar histórias. Já tive muita gente que veio falar pra mim, ou que eu já vi nos grupos sociais, que não leem e que escrevem super bem e se acham a J.K. Rowling. Sim. Teve um certo autor que encheu o perfil de muitos autores no inbox falando do quanto ele era maravilhosamente a J.K. Rowling brasileira, mas não lia nada. Eu acho muito difícil você querer ser um escritor sem você ser primeiramente um leitor, porque geralmente essa paixão pela escrita, por contar histórias, ela vem com o tempo, conforme você vai lendo os livros e vai se apaixonando por esse tipo de universo. Inclusive, quem não lê muito não vai ter muita criatividade, muita saber como escrever, saber que coisas deram certo, que coisas não deram certo. Porque também uma das coisas muito importantes da leitura, que conforme você vai lendo os livros de sucesso, os livros que não fizeram sucesso, você vai conseguir ver como que aquele escritor conta as histórias. Ah, você leu tal livro, você leu ele, você tem que ler sempre com perfil crítico, vendo, parece que isso aqui deu certo, parece que isso aqui não deu, eu não gosto de ler um livro assim, então é uma coisa que eu tenho que fugir, como por exemplo você ir ler ali de repente Filhos de Sangue e Osso, que já tem resenha aqui no canal, e você vai ouvir as resenhas dos livros e daí eles vão falar, cada um vai falar uma coisa que não gostou no livro, ver como que tá as notas dele, então você sabe o que você pode seguir, do que você pode fugir, se você costuma ler muito. Até que se você lê, você está ligado ao mercado editorial e sabe quais são os principais temas em foco. A segunda dica é começar a publicação da sua obra por uma plataforma digital. Tem o Wattpad, tem o Lovebook, tem mais algumas outras aí que são infinitas essas plataformas de leitura gratuitas. E tem a Amazon. Na Amazon, efetivamente, você vai ter que investir uma graninha ali pra estar publicando o seu conto ou o seu livro em formato digital. Por que a Amazon seria um bom começo? Porque você investe muito pouco e se você colocar o seu livro com um valor mais acessível, é mais chance das pessoas efetivamente irem comprar o seu livro pra ler. E assim, entre você publicar em uma plataforma gratuita e publicar na Amazon, na plataforma gratuita a pessoa não gastou nada pra estar te lendo. Agora já pela Amazon é diferente, poxa, ela gastou 5 reais e não vai ler seu livro. Então parece que instiga um pouco mais a pessoa a efetivamente ler a sua obra. Geralmente os leitores, eles não acabam comprando ou investindo um valor muito alto em um exemplar físico de um autor que é desconhecido. Poxa, vou pagar 40 reais e não vou gostar do livro, vou pagar 50 reais e se o livro for ruim? Então são perguntas que os leitores se fazem. Até eu mesma como escritora às vezes fico pensando, poxa, vou pagar tanto por um livro e vou acabar não gostando, tanto internacional quanto nacional, como de qualquer nacionalidade possível nesse mundo. A gente acaba se fazendo essa própria pergunta. Então por isso que eu acho a Amazon uma forma válida. O leitor vai pagar pouco, vai se sentir na obrigação de ler porque ele tirou dinheiro do bolso dele para estar adquirindo aquele e-book. Não só por isso eu digo que vocês devem começar
ou não necessariamente devem, mas podem começar por essas plataformas. Principalmente no Wattpad. O Wattpad as pessoas têm a opção de colocar comentários em frases, em cada capítulo, enfim, podem até entrar em contato diretamente com você. É uma ótima forma de você ver se sua história está encaminhando bem, se não gerou nenhum furo, se de repente o pessoal está gostando ou não, pra ver a aceitação. Claro que você também consegue ver a aceitação pela Amazon, mas ela é bem diferente do Wattpad, você tem um contato mais direto com o seu leitor. Mas principalmente porque eles acabam te gerando um grupo seleto de leitores, que geralmente as editoras acabam investindo no autor quando ele já tem um seleto grupo de leitores. Então pela Amazon você consegue adquirir muito disso através dos números que o seu e-book foi baixado, ou tantas as vezes dos comentários, enfim. E no Wattpad você consegue pelo número de visualização, comentário, pelo número de estrelinhas que cada um pode dar ao final de cada capítulo. Eu acredito que conseguir leitores pelo Wattpad que vão efetivamente comprar o seu livro físico é mais difícil do que pela Amazon. Eu acho que pela Amazon você consegue muito disso. Por exemplo, o fulano de tal comprou o teu livro, ele leu, era 5 pila o e-book, ele leu, adorou tanto que ele vai estar adquirindo o exemplar físico. Sim, isso pode acontecer, isso acontece muito. Inclusive, acabei de ver uma postagem hoje ali no Facebook de uma própria autora que fez isso, que ela comprou um livro, ela leu um e-book, ela gostou tanto que ela comprou o primeiro, o segundo e o terceiro e tá lendo ali os 3 livros. E já eu vejo que um pessoal que lê mais pelo Wattpad, ele é um pessoal que não investe muito na literatura. Então pode e vai com certeza haver leitores que vão adorar tanto o seu trabalho, que vão ali juntar todas as moedinhas para conquistar o seu livro físico na estante, mas é mais difícil do que pela Amazon. Eu falei que você deve ler muito, mas deve ler muito também. Meu Deus do céu, que esse livro tá uma zona. Livros de escrita, que esse aqui, infelizmente, caiu todas as páginas conforme eu ia lendo, nossa, falei errado, mas a Bíblia do Escritor, gente, foi um livro muito bom. Então vocês precisam ler livros teóricos sobre a escrita, porque você vai ver muita coisa que você pode melhorar, aprender a como construir um personagem bom, fazer um diálogo, vai saber que existe um equilíbrio entre o diálogo e descrição de imagem, saber que pouca descrição de um local é ruim, mas muita descrição também é ruim. Então esse tipo de coisa sobre a escrita mesmo, coisas mais técnicas, você vai pegar muito mais em livros teóricos sobre a escrita. Existem muitos canais no YouTube que trazem dicas de escrita, que são de próprios escritores ou de repente de editoras e outras pessoas que entendam sobre o assunto, que trazem bastante conteúdo sobre isso. E tem também cursos que vocês podem adquirir online. Tem a Carreira Literária, tem a Vivendo de Inventar, que é do André Bianco. Então as opções para você estudar a escrita, é isso que você precisa muito, estudar a escrita, é você estar participando desses cursos, lendo, enfim. Isso me lembrou de um ponto também que eu acabei não colocando aqui, mas é muito importante, se você vai escrever sobre um determinado assunto que você não tem conhecimento, é muito importante você estudar previamente esse conteúdo para não sair nenhum balãozinho aí na hora que você tá escrevendo. Outra coisa muito importante é que você tem que estar ciente de que você vai entrar e vai gastar muito dinheiro nesse universo literário. Seja para fazer brindes, para fazer impressão de livro físico, para entrar em editora, para produzir e-book ou para divulgar o seu trabalho através daqueles impulsionamento de Facebook, de Instagram, enfim, você vai gastar realmente muito dinheiro. E se você pode gastar pouco dinheiro, mas você pode não ter um trabalho de boa qualidade. Por exemplo, a capa é uma coisa que chama muito, mas muito mesmo a atenção do leitor. Às vezes é isso que fisga o leitor para querer ler o seu livro ou querer comprar o seu livro. Então, às vezes, investir ali uns R$400 para cima na sua capa vai valer a pena, porque vai ter um retorno através de leitores que a própria capa vai influenciar. A diagramação já é uma coisa que ela pode ser mais simples, ela não precisa ser linda e maravilhosa, mas se você quiser uma diagramação linda e maravilhosa, você pode ter e você vai gastar um pouco mais. Mas ela precisa ser uma diagramação pelo menos confortável para o leitor estar lendo. O ponto mais importante é a correção. Já tive livros que passaram por 2, 3, 4 correções e continuam com erros ortográficos. Então, procure conhecer alguns revisores que sejam bons, revisores que, além de revisarem, eles fazem copydesk, que vão dar aquela ajustadinha no texto, que vão te dar algumas dicas para estarem melhorando, porque a revisão também é uma coisa que pesa muito no seu trabalho e vai pesar muito nas resenhas dos seus livros. As pessoas vão dizer, aquele livro precisa de uma nova revisão, aquele livro não tá legal nisso, o livro não tá legal naquilo. Então pode ser que seu livro não tenha uma boa capa, não tenha
uma boa diagramação, mas pelo menos o conteúdo dele tá bom e a revisão tá bem feita. Então se você já tá aí sonhando em ser escritor, já começa a poupancinha, tá bom, meu bem? Porque esse negócio é caro, tá? E ainda você vai ter gente que vai te pedir teu livro gratuitamente, Instagrams com 50 seguidores vão pedir o seu livro pra resenhar, ou pessoas vão pedir o PDF do seu livro, ou pessoas vão pedir, tá muito caro, baixa esse valor. Tipo, você tá vendendo o livro a 40, paga 30 pra produzir e o pessoal tá achando que, né, tá pagando muito caro do seu livro. Isso tem demais. E estejam preparados para divulgar muito o seu livro. Principalmente nós autores iniciantes que começamos por aquelas editoras pagas, a maioria das editoras pagas não divulgam o trabalho e também não tem um grupo grande de leitores, de seguidores dessa própria editora. Então, você mesmo tem que correr atrás dos seus leitores. E isso leva muitas horas divulgando na internet, divulgando boca a boca, participando em eventos também é muito importante para você ser visto. Divulgar dos grupos de Facebook, divulgar por tudo. Então, gente, às vezes eu costumo dizer que eu passo mais tempo divulgando às vezes do que escrevendo, porque é isso que vai te atrair os leitores. Você não é simplesmente escrever, publicou o livro, tá, pronto, sentei e vou esperar os leitores. Não, você no início tem que correr atrás dos leitores e é frustrante, muito frustrante, acho que eu vou falar essa palavra muito aqui. Vamos substituir o título do vídeo para vídeo frustrante. Você às vezes passa horas e horas e horas e horas divulgando ali no grupo de Facebook e às vezes não tem um comentário, às vezes ninguém se interessa pela sua obra, mas é isso, acontece bastante. Inclusive nós poderemos trazer um vídeo com dicas de divulgação, porque existem maneiras de você divulgar o seu livro sem parecer que você está oferecendo um produto para a pessoa, para fazer com que a própria pessoa se interesse. Não simplesmente dizer, tá aqui meu livro, compra aí meu livro. Não, você pode fazer toda uma técnica de storytelling para atrair o público para a sua história. Então sempre colocar coisas que realmente chamem a atenção para sua obra. O que me leva para a próxima dica, que vou começar não com uma dica, mas com uma verdade. Editoras grandes tipo Roku, Intrínseca, Darkside, que são a vida, elas não investem em pessoas desconhecidas. Vocês veem muitos youtubers publicando livros que na verdade não foram eles que escreveram, foram ghostwriters provavelmente, mas eles simplesmente estão lá de boas, tomando seu cafezinho e chega alguém lá e diz, poxa, vamos publicar ali um livro com nós, tá? Tu ganha não sei quantos mil por isso. Sim, isso acontece e muito. Tem algumas booktubers também que já aconteceu isso com elas, que elas foram convidadas pra escrever para uma editora, elas nem tinham um livro, gente, pronto. A editora simplesmente chegou, viu? Você não quer ser escritora? Escreve aí alguma coisa. Então, pessoal, até algumas editoras de pequeno porte que só publicam nacionais, às vezes elas contratam pessoas tradicionalmente, que daí a pessoa não precisa estar investindo direto do próprio bolso para ter a obra publicada. Só que isso, gente, só vai acontecer quando você tiver realmente um grupo de leitores grande, que a editora olhe para você e já veja que você tem um potencial. Porque, como eu falei, para produzir uma obra vai muito dinheiro. Então uma editora ela não vai apostar em alguém desconhecido que ela não sabe se vai vender ou não. Então se você tem um grupo de leitores bom, se você tem na Amazon um livro que foi muito comprado, muito bem baixado, vai atrair atenção. Se você quiser começar escrevendo blogs, um canal no YouTube, essas coisas que chamam a atenção do público, vai funcionar também, porque olha, hoje o Felipe Neto já tem alguns livros publicados, a Kéfera também tem uns livros publicados, mas porque eles têm fãs atrás deles, fãs que vão querer comprar qualquer coisa que tenha a cara deles estampada. Isso aí é um fato verdadeiro e que você precisa achar alguma coisa que você goste pra você estar tentando criar esse grupo de fãs. A próxima dica é aceite críticas construtivas, porque vai ter muita gente que vai vir criticar o seu trabalho sem nem ao menos ter lido. Já teve escritores que trocaram no Wattpad, houve troca de leituras, que isso acontece muito, de haver troca de leituras, e o autor simplesmente esculachou o trabalho da menina, e ele falava que o trabalho dele era maravilhoso. Então isso vai acontecer e muito, principalmente de outro escritor querendo te criticar para te rebaixar. Isso acontece de verdade. Mas às vezes alguns leitores podem estar te trazendo algumas dicas ou estar entrando em contato com você e falando o que não tá legal, o que poderia estar mudando, enfim. Então você tem que aprender a ouvir e a aceitar essas opiniões. O que me leva à nossa próxima dica, que é tenha leitores betas. Qual é a função de um leitor beta? Você terminou de escrever o seu livro, você tem um grupo de leitores, vamos dizer, de 3, 4, 5 leitores. Esses leitores vão estar lendo esse livro antes mesmo de fazer uma revisão, antes mesmo de mandar para uma editora.
E a função desse leitor beta é ver realmente o que precisa ser melhorado e para ver também se não há furos em sua história. Então o leitor beta é muito importante porque você vai ter uma opinião ali de 5 pessoas antes da publicação do seu livro, para ver o que realmente vai precisar ser mudado ou não. No Wattpad eu acho muito difícil as pessoas criticarem tanto assim o teu livro. Por isso que é importante ter um leitor beta de confiança, que você sabe que vai criticar o seu livro. Porque não adianta você querer pegar 1, 2, 3 leitores betas que só vão falar maravilhas do seu livro. Porque todo livro tem um defeito, todo livro tem alguma coisa que precisa ser mudada. Então, gente, é isso aí. Você terminou seu livro, você deu para os seus leitores betas. Agora, você pode fazer uma leitura crítica do seu livro. Principalmente se você for mandar para uma editora maior. Mas, se você for enviar também para essas editoras pequenas, seria bom você fazer uma leitura crítica. Porque a leitura crítica vai fazer tudo isso que eu já falei em relação ao leitor beta. Só que ele está sendo pago para isso. Então você vai ter que pagar essa pessoa para melhorar a sua obra. E quando você paga uma pessoa, ela está recebendo por isso, ela tende a fazer um trabalho melhor. E tem alguns leitores críticos que já estão no mercado há muito tempo, que são realmente muito bons. Então eles podem ajudar a 100% melhorar a sua história. Eu fiz um vídeo explicando o que era leitura crítica, eu vou deixar passando aqui nos cards. Que daí vocês vão lá dar uma olhadinha para saber o que efetivamente é a leitura crítica. E se você for enviar para uma editora grande, tipo Roku, Intrínseca, ou para algum concurso literário que seja, é bom fazer a correção do seu livro antes. Nós, escritores, temos que escrever, temos que botar uma história maneira, uma história coerente, mas nós não somos obrigados a saber tudo dessa tal da gramática, porque essa gramática te deixa com dor de cabeça. É claro que é feio você, escritor, escrever coisas erradas, porque a sociedade vê isso como um defeito. Só que você não é um professor de português, tá? Você é um escritor. Então você é humano, você erra, e muitas vezes, se você tem dificuldade na gramática, pode ter uns erros tremendos, principalmente se você está se aventurando ali pela primeira vez no universo da escrita. Por isso que é sempre bom fazer essa correção antes de enviar para alguém maior. A próxima dica é procure conversar com outros escritores, tipo a Lelê. Eu gosto quando pessoas que são aspirantes a escritores venham conversar comigo, perguntem sobre o mercado editorial, perguntem sobre essas coisas. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse universo da escrita, pode me deixar aqui nos comentários, que quem sabe a gente não grave aí algum vídeo. Dúvidas surgem a um monte nesse universo. Então, existem vários escritores que já estão ali no mercado que podem ajudar você na escolha de uma editora, que podem te dar alguma opinião, te ajudar a esclarecer alguma dúvida. É claro que sempre vai ter aquele escritor mais carrancudo, que se acha J.K. Rowling, que não vai te dar bola. Mas sempre vai ter aquele escritor humilde que vai te ajudar com o coração. Ok, você terminou o seu livro e você agora vai ter que publicar. Existem várias formas de publicação. 6 ao total, mais ou menos, se eu não contei errado aqui. A primeira forma, e a mais comum do que a maioria dos autores está escolhendo, é a forma independente. Que é aquela forma onde você vai atrás da capista, do diagramador, da revisão, da gráfica, de tudo, você faz tudo. Só que você gasta um dinheiro, um certo valor do dinheiro, um valor X, e você tem o retorno desse dinheiro através da venda dos livros. Porque você vai estar comprando um livro a preço de custo. Então você vai poder vender ele ao triplo ou ao dobro do valor que você está pagando por ele. Às vezes você vai pagar R$10 do livro, vai vender ele a 25 ou 30, dependendo aí do tamanho do seu livro. Então, através dessa venda dos seus livros, você vai conseguir reaver todo esse valor de volta. O que acontece é que tem algumas editoras pagas que você acaba investindo e não conseguindo ter o retorno de volta. Isso acontece muito, principalmente porque geralmente o autor, quando ganha direito autoral ou quando quer comprar o livro novamente para revender, ganha de 30% a 10% de desconto. Então, às vezes o livro é vendido a 40%, você ganha 30% de desconto em cima do valor de capa. É uma miséria praticamente. Você poderia estar ganhando R$20 em cima da venda do seu livro se você fizesse ele independente. E as editoras pagas, a maioria não tem um bom trabalho. Eu vou ser bem sincera com vocês, acho que isso aqui renderia outro vídeo, mas a maioria não tem um bom trabalho. São poucas as que têm bom trabalho, são poucas as que têm visibilidade. Tem algumas editoras que vale a pena você pagar só pela visibilidade também, porque ela já tem um grupo enorme de leitores atrás que estão sempre de olho nos lançamentos, mas são poucas as editoras que são assim. Então é realmente muito complicado o mercado editorial. A outra forma é você se transformar em um escritor tradicional. Então, se você começou pelo Wattpad, se você começou pela Amazon, chamou a atenção de alguma editora, ela pode sim entrar em contato com você e oferecer uma publicação sem custo nenhum. É difícil, mas pode acontecer se você realmente se esforçar na divulgação do seu trabalho. Em algumas editoras, você entra pagando e passa a ser tradicional.
Ah, você pagou lá pra entrar na editora X, vendeu tantos livros que a editora X quis te transformar em tradicional. Isso também pode acontecer, também pode, também é difícil, também é, depende do seu esforço. Existe uma forma também que são editoras que fazem a publicação sob demanda. O meu primeiro exemplar, meu primeiro livro, Alice, foi publicado sob demanda. É um valor muito baixinho que você tem que acabar investindo, geralmente é só correção. Às vezes eles te dão até alguns exemplares para você vender no lançamento, como por exemplo, te dão 20 exemplares como meta para você vender para eles no seu lançamento. Então, muitas vezes as editoras fazem isso. Então, existem algumas editoras que trabalham com isso. Porém, o preço de capa do seu livro vai ficar estonteantemente alto. Geralmente são gráficas disfarçadas de editora e também não vão ter um trabalho muito legal pro seu livro. A outra forma eu já falei aqui pra vocês, pessoal, que é pela Amazon, que eu acho que é a melhor forma de um escritor estar investindo. Você pode começar pela Wattpad, pode passar pra Amazon e depois pode passar pro exemplar físico. Porque eu, por exemplo, não leio livros digitais. Por isso que o pessoal não me vê lendo muito livro no Wattpad nem e-book, porque eu realmente não gosto. O meu negócio é livro físico, é pegar, tocar e cheirar. E pode acontecer que você acabe não conquistando alguns leitores por causa disso. Mas não te custa daqui a pouco investir um pouquinho mais e fazer independente em formatos físicos. Daí o pessoal olha lá pela Amazon, que e-book legal, entra em contato para pedir se você tem o livro físico, porque é normal a gente leitor tá sempre de butuca ali na Amazon, né? Mas a Amazon, como eu já falei aqui, ele é um investimento mais baixo. E o último, eu acho que aqui no Brasil não é muito bem desenvolvido. E os que estão desenvolvendo também têm difícil acesso, como as editoras, que são os agentes literários, que são aqueles que fazem a ponte de ligação entre você e a editora. Eu também fiz um vídeo explicando o que é um agente literário e vou deixar o linkzinho passando nos cards. Mas aqui ele é completamente desorganizado, esse mercado. Já caí nas garras de algumas que acabam, sugando teu dinheiro e não te dando retorno nenhum. Tipo, nenhum mesmo, de você ver o escritor vendendo bem na casa e não sair dali, ele só ficar ali com aquela agência literária e essa agência literária não acha uma casa editorial pra ele. Então, realmente, aqui do Brasil, ele é muito complicado. A minha última dica, eu acho que é uma das mais importantes se você quer ser escritor, é cuidado na escolha da sua editora. Entre em contato com diversos autores da casa. Porque muitas vezes a editora é injusta com muitos autores, com alguns autores, e favorece outros. Principalmente se os outros vendem mais e os outros não vendem. Depende. Sempre tem aqueles dois lados da moeda. Então você tem que cuidar muito no contrato que você está fazendo. Principalmente porque muitas vezes quando você assina um contrato e a editora acaba ficando com a capa, com diagramação, com correção, com isso e com aquilo. Que é um valor que você já pagou na hora de entrar na editora, e se você quiser sair para passar para outra editora, você não vai ter direito a ela. Então você tem que tomar muito cuidado na leitura do contrato. E gente, é assim, hoje você pode falar com um fulano e falar com outro fulano, e um fulano dizer que a editora é maravilhosa, a editora é perfeita, mas o outro fulano, ele viu os defeitos da editora. E depois que você conversou com 3, 4, 5, 6, 7 escritores, botou na balança os que recebeu de negativo e de positivo, você pesa e vê aí qual que é o melhor pra você. Bom, gente, a última dica aqui, que é pra esse vídeo que já ficou muito extenso, é você começar a publicação também por antologias. Antologias, elas são livros com determinados temas, tipo assim... Eu já tenho acho que mais de 10 antologias que eu participo. São determinados assuntos, tipo aqui é 31 Contos Assombrados volume 2, são contos de terror. Então aqui tem 31 autores. Então se você é um autor iniciante, é legal você começar junto com outros autores em um único livro. Porque aqui tem 31 autores. Esses 31 autores, eles têm um grupo de leitores. Pode ter 1, 2, 3, 4, a família só, mas tem. Então essas pessoas vão adquirir a antologia e elas vão ler ali no meio, vai ter teu conto, que escrita legal, vamos conhecer mais do autor. Então por isso que eu sempre acho válido, é muito bom, né? Acho válido os escritores participarem de antologias. Porque é uma mistureba de autores e uma mistureba de leitores. Então é uma maneira de você acabar chegando a novos leitores. E é efetivamente um valor mais baixo para você participar de uma antologia. Hoje com 200, 250 ou menos até, você consegue entrar em uma antologia. Recebe alguns exemplares para vender, ou já pode começar a fazer uma venda boa através desses exemplares. Então por isso que é muito válido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que eu falei demais já, meu Deus do céu.
mas eu vou estar trazendo também dicas sobre escrita mesmo, pra você que tá querendo começar a escrever agora, mas que não faz ideia de como. Eu também não sei nem ideia de como explicar isso pra você, mas a gente vai descobrir até o dia do vídeo. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado algum escritor que está aí assistindo do outro lado da telinha. Se eu não ajudei, entre em contato e vamos conversar um pouquinho. Lembrando que no box de descrição tem os links para as minhas redes sociais, bem como os links para os meus livros. Um super beijo e até a próxima!